Olá, você amante do futebol da capital catarinense. Sejam todos bem-vindos para mais um podcast Clássico em Debate. Hoje, para falar aí do pós-clássico, a gente vão ter dois podcasts na mesma semana, um pré-clássico. Agradeço já de antemão a todos que mandaram mensagens e repercutiram o nosso programa pré-clássico. Teve o clássico, aconteceu tudo o que era para acontecer, que a gente já tinha na imaginação que podia acontecer, que a gente comentou que iria acontecer, inclusive, e de fato as coisas caminharam como a gente imaginava. E agora a gente vai falar sobre o que aconteceu no jogo, sobre as polêmicas, opiniões, cada um tem uma opinião a respeito, então a gente vai conversar sobre isso no programa de hoje. A gente vai ter aqui comigo o Henrique Santos, o Luan Silva, o Lucas Fagundes e o Victor Machado. Vão estar conosco. A gente ainda vai ter a participação via áudio também do Polidoro Júnior, que mandou um áudio para a gente. De antemão já agradeço o Poli, que prontamente mandou um áudio e também participa do nosso Clássico em Debate de hoje, falando também do jogo e também das polêmicas, que não tem como fugir disso. Falar de clássico é falar de polêmica. Antes de fazer a primeira rodada aí e dar os primeiros comentários da partida, né, lembrando que o Avaí venceu por 1-0, o gol no rebote, né, depois da batida do Rômulo de fora da área, ela belisca na trave e volta o Gaston Rodrigues de frente pro gol, só empurra para dentro. Então, vitória do Avaí por 1-0. E aí esse gol que desencadeia aí toda uma confusão que vai desencadear também na expulsão do alemão. Basicamente é isso na parte de gols da partida, porque só aconteceu isso realmente. Apenas 2 finalizações de gol para ambos os times, muito pouco para um clássico. Finalizações totais 16 para o Avaí, 7 para o Figueirense, mas a posse de bola o Figueirense foi melhor, 65-35. Vamos discutir como isso muda o jogo, por que o Avaí tem uma quantidade menor de posse de bola e ainda assim consegue vencer a partida, o que foi determinante para que isso tenha acontecido. Primeira análise que eu quero ouvir no nosso podcast de hoje é de Henrique Santos. O que você viu desse clássico, Henrique? Primeiro tempo, acho que é chovendo molhado, que foi um dos piores primeiros tempos que a gente já viu. Muito frio também, né? Frio no sentido de sem torcida, né? Dá uma esfriada no ânimo. Mas eu queria a tua opinião sobre esse clássico de Avaí Figueirense. Fala, Alan, fala os amigos do Clássico em Debate. Uma satisfação estar aqui novamente. Não pude participar do pré-jogo do Clássico, mas estou aqui para a gente comentar um pouquinho do que foi a partida. Eu acho que a partida teve 2 momentos distintos, como o ditado diz, né? O primeiro tempo do Figueirense foi melhor e o segundo tempo do Avaí foi melhor. O Figueirense veio com uma estratégia de povoar mais ali a questão do meio-campo, com Arouca e com o Matheus Neres, e com o Marquinho vindo buscar o jogo, jogando mais atrás, e ora o Diego Gonçalves na ponta direita, ora na ponta esquerda ali para, quem sabe, explorar os 2 laterais do Avaí, principalmente a questão do Capa. Mas aí, um erro que o Elano cometeu grave, não sei se foi por falta de conhecimento, se foi por pouco tempo de treinamento, já que ele teve 10 dias diante do América, depois mais 7 dias diante do Guarani, e não enxergou isso, enfim. O Diego Gonçalves jogando na ponta direita ali para explorar o Capa, e na área do Figueirense, como camisa 9, estava o Keké. Aí, sinceramente, o Diego Gonçalves passaria pelo Capa e ia cruzar para o Keké, que tem 1,43 m, contra os Ou, zagueiros, ou contra os menos, zagueiros né? do Ou Avaí. menos. E aí, na ponta esquerda, ficava o Gabriel Lima, que, porra, eu, sinceramente, se eu sou jogador da base do Figueirense, eu peço as contas e vou embora, cara, porque tu vê o Guilherme, tu vê o Nicolas, que agora voltou para o Sub-20 e eles não têm oportunidade nenhuma. Aí tu vê o Gabriel Lima, aí entra o tal do Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa é horrível, mas ele tem quase 2 metros, então se tu cruzar uma bola é capaz dele fazer o gol. O Figueirense, primeiro tempo o Avaí não subiu a marcação, acho que o Avaí quis esperar, e o segundo tempo, quando o Avaí subiu a marcação, começou a levar perigo ao gol do Rodolfo Castro. Tudo bem que as bolas não foram no gol, na direção do gol, mas o Avaí chegou umas 3, 4 vezes no segundo tempo, em chances perigosas, antes de fazer o gol.
A bola, todas elas passaram raspando a trave do Figueirense. O Figueirense cometeu falhas novamente, aí muito se critica o Marquinhos, muito se critica um ou outro jogador, só que aí o Elano, na minha concepção, acho que o Elano falhou também em fazer o Marquinhos vir buscar o jogo lá atrás, lá nos volantes, ele que começava todas as jogadas, só que ele é o camisa 10, então ele começava as jogadas e ia tocar para quem, né? O camisa 10 era ele começava e não tinha condições. O Figueirense não fez uma boa partida, assim como o Avaí não fez uma boa partida. O Avaí fez um gol num lance fortuito, numa falha de marcação geral. Eu até descrevi ontem no meu Twitter, mas eu errei também. Eu disse que o Arouca deixou um buraco no meio-campo, mas não foi o Arouca, porque o Matheus Neres armou. Ah, para, o Luan Silva está dizendo para mim que o Keké tem 1,77 m. Eu tenho 1,74 m, cara. O Keké bate no meu ombro. Tá de maluco. E tudo bem. E aí o Matheus Neres fez a jogada na ponta direita, cruzou para trás, quem estava ali é o Sanches, aí deu aquele lance, toda aquela confusão. Não vou entrar nesse debate, que eu sou adulto, não sou idiota, não sou criança. Não vou ficar fazendo polêmica de graça para os outros. E aí o Patrick teve que fazer a cobertura do lateral esquerdo, teve que fazer a cobertura do Matheus Neres e teve que fazer a cobertura dele mesmo. Então o Avaí teve um campo todo para chegar e aí nesse lance isolado aí acabou fazendo gol. O Figueirense até tentou depois com o Bruno Michel. O cara chegou outro dia aí, já entrou e tudo bem, fez uma jogadinha boa, tal, tem cara de peladeiro, enfim, porte de peladeiro, meio gordinho, meio baixinho, mas o Figueirense não teve reação, não teve forças, até fez um primeiro tempo decente, só que o segundo tempo, quando o Avaí adiantou a marcação, deu para ver o nível sofrível que é o Figueirense aí nessa falta de qualidade, né? O próprio Elano chegou a cobrar ontem a coletiva, falou que não tinha dinheiro para reforços, que não tinha condições, enfim, e aí a gente vai tirando leite de pedra o Figueirense novamente, a sua luta ali de zona do rebaixamento, sai, volta, jogo a menos, jogo a mais. Enfim, um jogo complicado, um clássico bem fraco, como disseram os amigos aí. Não teve torcida, não teve nada muito empolgante. Tudo que motivou foi esse gol aí do Avaí, de uma jogada estranha que não seria debatida se não tivesse saído o gol, se o chute do Romulo tivesse ido para fora, ou então se algum zagueiro, ou pelo menos o lateral direito do Figueirense tivesse acompanhado o tal do Gaston, o cara estava sozinho dentro do gol, a gente não estaria aqui, ou então o clássico não teria virado o clássico da coxa do Sanches ou da entrada violenta ou não do Pedro Castro, sabe? É mais uma... O Vitor disse que o Pereira chegou junto do Gaston. Chegou só se a minha imagem aqui no meu YouTube cortaram o Pereira, mas tudo bem. Enfim, um jogo fraco, dois times fracos, mas o Avaí tem mais qualidade, tem mais de onde tirar, e o Figueirense está cada vez mais complicado, e a gente vai depender de individualidades até o final dessa Série B. Uma hora é o Diogo Gonçalves que faz uma boa jogada, outra hora é o Keké que surpreende, ou então como esse Bruno Michel que fez uma outra jogada, o tal do Dudu que fez um gol, o Espírita e mais nada. O Figueirense vai depender de coisas pontuais até o final da Série B. E qualidade não é o forte, a gente viu ontem, e agora vamos esperar que já sexta-feira, 4h30 da tarde, já tem jogo e é contra o Oeste. O Oeste é um dos piores times da competição, trocou de treinador, pegou o Scarpini lá, que era treinador do Guarani. Esperamos que não queira mostrar serviço diante do Figueirense, né? Quero ouvir agora também o Luan Silva para falar do outro lado, para falar do lado do Avaí, da vitória do Avaí, o que ele pode tratar dessa primeira análise ainda mais geral do jogo. Fala, Luan. Boa noite, Alan. Boa noite, colegas da mesa, em especial o Victor, né? Ganhar um clássico é sempre bom. Clássico se ganha, não é tão importante assim o bom desempenho. O importante é a vitória, né? Só queria começar falando que eu falei no último podcast que o jogo seria 1-0. Acho que só eu acertei, né? Prova aí. Falei que seria gol do Hilton, mas isso aí a gente a gente releva. Ô, Luan. E falei também que... Oi. Luan, com isso tu ganhou um total de nada aqui do Clássico Nada, Debate. exatamente. Pode continuar. Exatamente, é. Se fosse na Trimania, eu não ganhava, não. E também falei do gol do Gaston, né? Então vamos lá. O jogo fraco, realmente, como todos aqui já tínhamos previsto, né? O primeiro tempo sonolento ali. Nós somos torcedores, nós ficamos mais nervosos, né? Mas imagina quem tá vendo de fora, sem torcida, realmente
um clima ali zero, né? O Avaí teve algumas boas peças, o Gaston, que eu e o Vitor sempre falamos aqui dele, para mim foi o melhor em campo, buscou jogo, brigou, ele sempre incomoda zagueiro e vai e arruma um lance, uma oportunidade totalmente livre, ele foi lá e acabou fazendo o gol da vitória do Avaí, né? O Frigério fez uma baita defesa também. O Frigério a gente tem que, ao meu ver, aqui ressaltar que ele vem bem nessa Série B e acabou sendo muito crucificado por causa de uma falha. Realmente, o goleiro tem que ter sorte também, ao meu ver. Às vezes, o goleiro, se ele falhasse, se fosse 3-1 para o Avaí, o pessoal não iria lembrar tanto, né? Mas é isso. O Jean Martin também, nós falamos dele anteriormente e ele foi bem. A zaga segura também, não teve muita pressão do Figueirense, né? Valeu a vitória. Sobre os lances polêmicos, acredito que a gente vai dar uns pitacos ali, quem Da- sabe mais pra frente, mas é Daqui a isso. pouco. Daqui a pouco a gente chega lá. Lucas Fagundes. Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal da mesa. Realmente, o jogo atingiu as expectativas baixíssimas que eu tinha, né? Fraco tecnicamente. O Figueirense até começou minimamente organizado, conseguiu ter mais posse de bola, especialmente no primeiro tempo. O Avaí estava bem espaçado, estava um pouco compacto, e o Figueirense conseguiu reter a bola ali na parte central do campo, mas não conseguia chegar, né? Teve apenas um chute que foi numa falta até do Keké para fora, e o lance lá que o Capa furou na frente da área, e realmente aí o Diego Gonçalves pegou um sem pulo. Então, aí o Figueirense realmente não conseguiu fazer mais nada além disso, e o Pedro, e a melhor chance do Avaí foi numa chegada do Felipe, lateral direito, pela direita, logicamente, e uma boa ajeitada do Gaston e um chute para fora do Pedro Castro. No segundo tempo, o Avaí começou com uma postura melhor, né? Teve muitas oportunidades, não muitas, mas foram 4, 5. Pelo que eu anotei aqui, foram 4 em 15 minutos, né? Teve uma sequência ali dos 23 aos 27 ali, que o Figueirense encerrou saída de bola, o Avaí quase chegou ao gol, e depois aí com aquele lance polêmico que a gente vai desdobrar daqui a pouco, saiu o gol do Gaston, né? Então, Lucas, só te interromper rapidinho, Oi. cara. A gente estava fazendo uma procura aqui, uma pesquisa para ver a altura realmente do Keké e tal. E o Keké não aparece no site do Figueirense, cara. Não aparece entre os jogadores, não aparece no elenco, nem como meia, nem como atacante, nem como nada. É mais uma falha de comunicação do Figueirense. Só Atualização básica, né? para Deveriam complementar, fazer. o Luan estava falando ali que segundo não é o Luan que estava falando, no próprio OnGoal, que é um dos sites que tem os jogadores, falam 77. No SofaScore também. Tá aberto na minha tela aqui, tá lá, 24 anos, 1,77 m. É a informação extraoficial, né? Que esses sites devem buscar de alguma referência, né? Acredito eu. Continua, Lucas. Eles geralmente aumentam, mas também achei esse número de 177. Bom, e foi isso, né? O Avaí chegou ao gol, o Figueirense pouco fez, foi muito mal no segundo tempo, o Elano demorou a mexer quando fez errado, e fez uma troca aos 45, colocando o Dudu, que eu acho que poderia ter acrescentado um pouco mais. Não que a gente acha que ele vá destruir uma partida, fazer grande diferença, mas pelo que mostrou, consigo esperar um pouco mais do que o restante que tem no elenco ali, pelo menos o que estava no banco. Bruno Michel entrou bem, mas foi 15 minutos mais ou menos. Eu acredito que preciso ver mais, apesar do bom chute que o Frigério fez na defesa. Mas é isso, agora é juntar os cacos, tem uma defesa toda para remontar, para jogar contra o Oeste na sexta-feira, e agora é vitória ou 3 pontos, não tem o que fazer. Se não ganhar do Oeste em casa, a fumaça vai ficar grande. Para encerrar essa primeira fase, essa primeira análise, Victor Machado. Boa noite a todos, né? Urra Leão, falei que o Avaí ia ganhar e ganhou, então respeito ao Avaí. E assim, o primeiro tempo do Avaí foi medonho, né? Acho que dos dois times, assim, deu sono. Um jogo que a gente viu realmente por isso que onde os times estão. Mas eu vi um Avaí jogar com mais raça. Clássico é clássico, né? Como eu falei, é outro campeonato.
Mas, pô, o Avaí no segundo tempo foi outro time. Eu acredito que os jogadores estão se fechando, estão mostrando para a torcida que eles estão junto com a gente, então a gente está junto com eles. Então, o segundo tempo do Avaí foi muito melhor. Eu acho que o segundo tempo, até pro Figueirense também, deu uma leve melhorada. Então, o primeiro tempo foi um show de horrores, né? Todos falaram, pode pegar no Twitter de ontem ali e ver que todos os torcedores estavam falando do primeiro mal do primeiro tempo. Mas o segundo tempo, o Avaí foi para cima, o Avaí buscou sempre o gol ali, que até poderia sair de 3-0. Já vou ser polêmico agora, então já de início, não vi falta no Pedro Castro, o Pedro Castro fazendo falta. Para mim, ele realmente ele dá o carrinho na bola, pode parar, analisar, ver GIF, ver foto, ele chega na bola. Depois que ele vem o jogador do Figueirense chega, e aí sim realmente houve o contato e etc. Acredito que eu daria falta ali se a bola estivesse com o do Figueirense, Pedro Castro chegasse e desse um carrinho, ou se os dois chegassem ao mesmo tempo. O Pedro Castro chegou antes. Outra polêmica que não falaram, aí eu acho que assim, só falam lá de um lado, esquecem do outro, foi um pênalti não marcado para o Avaí. Eu vejo que são lances de VAR. O árbitro ali, o árbitro no do Pedro Castro estava um pouco mais perto. Do pênalti, não. Então acho que é dois lances realmente para VAR, mas eu acho que o VAR daria o pênalti, mas não daria falta ali. Minha opinião, né? Deixando bem claro. Mas eu acho que não foi falta. Eu vi um Avaí depois entrando dois que eram da base do Avaí, né? Getúlio e Rômulo. Deu um up ali no ataque. E claro, né? Gastão Rodrigues, que eu venho já pedindo, eu acho que desde o primeiro. O Avaí marca o seu gol e o gol da vitória. E aí é aquela festa, né? Normal, que só existe um clássico em Santa Catarina, que é Avaí Figueirense. A gente fala, que eu até tava brincando, que a gente fala desde do Bandeirinha, desde o Maqueiro, uma semana antes, uma semana depois. E porque é o único clássico, então não venho me dizer que, não, Concorde, Chapecoense são clássicos, não é, aqui é o único clássico que tem Avaí Figueirense. Concordo contigo, hein, Vitor? Tanto que hoje a gente está debatendo os programas aí focados aí na polêmica, foi falta ou não foi, todo mundo tem que se explicar, o assunto não morreu ainda nas redes sociais. Ontem, o pessoal da CBN fez um programa, um debate diário ali, que é da umas duas, estenderam até 2h30. O pessoal da Guarujá estreou comentarista novo, que no caso o Genilson. O pessoal da VEG Sports está agradecendo a repercussão, a audiência. Nós estamos fazendo o segundo podcast da semana para a gente ver a força e o poder do clássico. Ah, mas que clássico? Não. Quando se fala clássico em Santa Catarina, não precisa nem dizer qual jogo que é. É clássico, é Figueirense e Avaí. Muito importante essa força, por mais que não tivesse torcida, que fosse num horário ruim, mas é muito importante destacar a força que esse jogo, Figueirense e Avaí, tem e tudo o que mobiliza o entorno desse jogo. Tanto é que a gente está aqui debatendo e tem muita gente ainda falando, muita gente citando, e esse jogo, esse clássico, vai ficar marcado para a história, como clássico da falta, como isso, como aquilo, mas é a força de um confronto entre Figueirense e Avaí. Por isso que é importante os dois clubes estarem fortes. É lógico que eu não torço para o Avaí subir para a Série A, eu quero que fique na Série B. Mas de nada adianta o Figueirense estar na Série A, o Avaí está na Série A e o Figueirense está na Série D. O Avaí está na Série D. Enquanto os dois estiverem fortes, vai ser bom para todo mundo e isso vai movimentar toda a nossa imprensa, toda a nossa questão de logística, toda uma situação que é muito importante para desenvolver o nosso futebol aqui em Florianópolis, que é muito importante aí, dá até, como eu gosto de dizer, campo de trabalho, mercado, enfim, aparecem os patrocinadores, movimenta uma economia e gira muita coisa em torno desse jogo Figueirense e Avaí. E uma coisa, né? Assina embaixo. A gente vê que soma tudo, porque ontem tinha, né? Vamos botar aqui. Tinha nosso podcast, tinha VEG Sport, tinha a CBN, tinha a Guarujá. Olha a quantidade, olha a movimentação realmente do que um clássico de verdade estava passando para
para todos. Até o Gustavo, né, que participou, ele até falou no Twitter que quanto mais conteúdo, melhor. E se tu notar, o clássico dá conteúdo. Tanto, mesmo os dois não jogando junto, mas, pô, é aquela torcida, não. O Avaí vai subir. Eu quero que o Figueirense vá pra Série D, que fique sem série. Mas clássico é clássico. Mesmo o Figueirense sem série, vai jogar o Catarinense, vai ser um campeonato à parte o clássico. Então, o, é um. Pô, não tem assim, ó. O cara fica nervoso uma semente e uma semana depois é discussão aqui e ali. Isso é clássico. Briga com um amigo e depois conversa numa boa, gosta dos amigos do Clássico em Debate que são alvinegro e assim vai. Esse é o espírito. E quero deixar aqui, né, já que o Avaí fez uma homenagem agora pro Outubro Rosa, né? E então fez uma camisa a Umbro, junto com a Umbro, fez uma camisa rosa e metade do dinheiro arrecadado das vendas vai para um instituto de câncer de mama. Outra coisa também que me deixou meio incomodado durante hoje à tarde foi que o Avaí foi a Brasília, não só o Avaí, mas a diretoria de alguns clubes, porque estão resolvendo um caso de perdoar dívidas, uma coisa assim. Eu não fui muito a fundo nesse negócio. Só que aí alguns clubes deram, né, os diretores deram camisas do clube para o presidente. O presidente do Brasil estava lá na reunião também e ganhou camisa dos clubes. Bateram uma foto, o Avaí não postou essa foto, deixando bem claro, o Avaí não postou. Foi a imprensa que postou. E veio muita gente dizer que o Avaí está fazendo campanha política, que o Avaí é partidário, porque o Avaí emitiu uma nota dizendo que cada um faz o que quer, o Avaí não vai se meter. O Avaí não tem partido e etc. Eu concordo o Avaí não se meter nesse ponto. O Avaí ele tem que fazer assim, ó. Câncer de mama, vamos apoiar. Contra o racismo, vamos apoiar. Contra a homofobia, vamos apoiar. E diversas outras coisas, porque eu acho que clube de futebol, a grandeza que cada clube tem, isso ajuda nas campanhas. Porque deram pro presidente, que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Rapaziada, pessoal, vamos entender um negócio. Podia ser quem fosse, o presidente. É o presidente do Brasil. Podia ser o governador que fosse. É o governador de Santa Catarina, prefeito, etc. Podia ser quem for, podia ser o tio Patinhas. É uma camisa, normal, não vejo problema da camisa. Tá presenteando, tá numa reunião. Tanta gente que ganha camisa de presente aí e ninguém fala nada. Então, acho que assim, ó, não mistura, esquece a política, deixa a política para discutir em casa, no grupo de família, qualquer coisa. Tenta não misturar futebol, pô. Futebol pra gente se divertir, conversar com os amigos, rir dos amigos, daquela gozação. Aí vamos botar política, uma coisa chata, misturar com futebol, vamos separar. Deixa ali o futebol e deixa a política de lado. Pô, só deram ao presidente, podia ser assim, ó, com todo respeito, podia ser o Lula, podia ser o Bolsonaro, podia ser a Dilma, podia ser quem fosse. É o presidente, pelo menos vamos separar assim, ó, ele pode ser quem ele for, ele pode estar errando aí, não sei, não vou entrar no mérito, mas vamos respeitar. É o presidente, só foi dada uma camisa de presente para ele, ponto. Tanto que o Paraná também deu camisa, mas nenhum dos clubes foi lá e botou, a gente presenteou, não sei o que, pronto. Vamos cuidar do futebol, vamos assim, ó, pensar que separa o futebol, que é a mesma coisa, tu quer se divertir, aí na tua diversão, tu quer botar uma coisa que te faz mal. Então, mais uma vez, vamos separar e vamos cuidar mais do nosso futebol, deixa a política de lado. Ô Vitor, essa nossa conversa podia se estender bastante sobre a questão de política e tal, enfim, mas acho que não é esse é o momento. Acho interessante o que tu falasse ali sobre a campanha Outubro Rosa, mais uma atividade da Umbro, né, que é patrocinador tanto de fornecedor de materiais tanto do Avaí quanto da Chapecoense. Fez a camisa, achei muito bonita mesmo. Não E só hoje, isso, ô Henrique, não só eles, tá? fala. Acho que são 7 clubes do Brasil da Umbro. Todos eles Sim, lançaram juntos, Sim, bem bacana a campanha, inclusive. Desculpa, falei do Avaí, mas desculpa, falei. Claro, não, mas todos os clubes que a Umbro sim, mas dá o vocês material, sabem onde eu quero chegar, né? Vocês sabem onde é que eu quero chegar, né? Vocês sabem o que eu vou falar. Eu acho que foi hoje de tarde, a Amanda, se eu não me engano, ela é noiva do Alan, ela botou ali que ela estava interessada em comprar uma camisa do Figueirense e tal, e ela foi pesquisar no site, no Instagram, sei lá, o preço da camisa, e não achou.
Não achou, não achou, porque o Figueirense não atualizou, enfim, e aí foi procurar no Henrique, foi no Instagram, foi Instagram da, procurar. da Figueira Store, Henrique. Já faz. Então, A última publicação deles é em junho. Um ponto, nós estamos um ponto entrando desse. no. E outra coisa, só, Vitor, só para te atrapalhar rapidinho, eu estou Uhum. esperando e eu tenho certeza que, ó, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 30 de setembro, e provavelmente nós vamos gravar mais uns 4 ou 5 até 31 de outubro. Provavelmente o Figueirense não vai lançar uma camisa do Outubro Rosa, tá? Provavelmente. E sinceramente, eu já apresentei a minha esposa, já apresentei a minha irmã com camisas, modelos femininos do Figueirense, que são diferentes, não são iguais às camisas de jogo, são diferentes, são bonitas, enfim. E gostaria muito de presenteá-las novamente com camisas rosas do Figueirense, não em alusão por causa do Outubro Rosa, enfim, mas são camisas diferentes, bonitas e que atraem o torcedor e que geram um dinheiro aos clubes. Hoje, tanto o Avaí, quanto o Paraná, quanto outros vários clubes foram ao Bolsonaro, não porque acham o Bolsonaro bonito, legal, feio, maravilhoso, baita presidente. Não, foram lá para viabilizar, para possibilidades que gerem, que façam, que voltem a gerar dinheiro aos clubes, seja por transmissão, seja por volta do torcedor na arquibancada, seja por perdão de dívidas, enfim. Mas o Figueirense, não sei se participou dessa reunião, acredito que não, mas o Figueirense poderia e deve, tem um mês para isso, arquitetar uma camisa, seja mais simples possível, cara, uma camisa toda rosa, só com um símbolozinho do Figueirense ali, tem um mês para isso, vamos esperar. Ô, Vamos Henrique, esperar e eu vou, sinceramente, vou esperar sentado e não acredito muito, não. tu Também Tem uma fala ali, né? semana, porque uma semana, duas, né? Fazer sentido. Completando o que a Amanda, né, tava falando ali no Twitter, até conversei com ela, uma coisa que eu vejo que assim, ó, Você caiu, Victor. Twitter, Victor, repete o alô, que você alô, falou que você deu uma travadinha. Pode falar tá, agora, amigo. vou repetir. É que assim, ó, eu tava conversando, eu vi que a Amanda falou ali de falar da camisa, que tentou, preço, etc, e não tinha nada. Até brinquei, né, depois o Henrique que é o chato, falador, porque ele tá sempre falando do marketing, etc. O Avaí, a cada postagem que há camisa do uniforme completo, qualquer coisa que tenha na loja, o Avaí no próprio Instagram coloca para te clicar o preço e vai automático ou para o site da Avaí Store ou para o Instagram da Avaí Store e aí lá tem um link do site. Para ti já ter a noção de como começa a jogada de marketing. Tu vê a camisa, opa, gostei, já clica já na foto, tem ali o link. E uma coisa que eu vejo é que assim, ó, teve gente que falou no Twitter, até mandaram calar a boca, que eu não tinha que me meter. Cara, a gente comenta sobre futebol, aqui dentro do Clássico em Debate a gente tem que ser o possível imparcial, né? Tentar trabalhar em prol dos dois clubes. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou sobre o Avaí. Mas assim, eu falo assim, ó, cara, o marketing sim é importante. Teve gente dizendo, né, que não tem que ser. Olha só, o Scarpelli fez 60 anos. O Clássico em Debate que postou. Nós postamos, teve gente que temou com a gente, dizendo que não era. Eu fui no site do Figueirense, peguei lá no site do Figueirense, fiz a postagem, mostrei para a pessoa, e olha, torcedora do Figueirense. Mostrei para a pessoa as duas datas que tem. Uma data é realmente a inauguração e a outra que teve um jogo festivo. Então, assim, ó, é importante. Como é que ninguém do clube não tá fazendo nada? Tá É uma esquecido, estão fonte de deixando o clube receita, de cara. lado. Não tem sócio. O próprio nosso Sim, Globoplay falou que era 4 mil sócios adimplentes. Não tem bilheteria, porque os estádios não estão abrindo. O Figueirense não tem um patrocinador master na sua camiseta. Teve uma permuta ali com as casas d'água, depois teve jogos pontuais com uma construtora e não tem patrocinador master. E aí, o marketing que podia fazer alguma coisa para vender uma camisa, vender um souvenir, enfim, não tem, não tem. O marketing é importante para muitas coisas, muitas coisas. Poderia ficar aqui um mês falando, mas neste principal momento para ajudar o Figueirense a ter um pouquinho mais de arrecadação. cara, eu vejo pelo Avaí, tá? O Avaí, voltando lá na própria pandemia, a minha namorada me deu presente. Os caras trouxeram de moto, não precisa sair de casa. Lançamento da camisa, podia vir, eles traziam aqui em casa, ou tu podia ir lá em horário certinho, bonitinho, né? Todo cuidado e pegar a camisa. E aí ela tentou ver uma camisa na loja e não encontrou. Tem torcedor, eu não vou citar o nome dele, né, não tenho autorização, mas ele tá postando quase toda semana no Twitter a página do Figueira Store.
em manutenção, em manutenção. Ele até brincou que é tanta manutenção que é capaz de construir um prédio ao invés de uma loja. Vamos lá, vamos seguir pra gente não... Posso só Fala, Luan, pontuar fala, ali fala. das camisas do Outubro Rosa? Eu acho que é muito importante, sim. Acho que todo mundo concorda. Tem que ser feito. Eu gostei da camisa. Só que eu acho que todos os uniformes oficiais de jogo, pelo menos, tem que também ser feito a linha feminina, né? Porque eu já vi muitas meninas reclamando que não conseguia achar e tal. Eu acredito que tem que ser feito numa grande proporção para elas conseguirem também, né? Ter a camisa que a maioria não quer ter a camisa masculina para elas, quer ter a camisa feminina, da mesma forma como é a masculina de jogo. Eu acho que isso é importante a gente falar também, né? Que E preços é mais adequados também, né? Porque eu não sei exatamente, se então. é vocês, outro ponto se também. vocês viram, mas a camisa 3 ali, tanto do Avaí quanto das outras, é quase 300 pau. O Não Avaí paga tá 300 cobrando pau. 270 reais. E Então, aí pô, o sócio caro, tem caro pra 10% diabo, né? de desconto. E Tu sobre vai ali na Centauro, a camisa do Barcelona tá menos do que isso, cara. Eu vou lá e Sim. comprar do Barcelona ao invés de comprar do Figueirense, que eu não sei nem quanto é que custa. E complementando ali o Luan ali, né? Aproveitando, falando sobre o feminino ali, não é nem culpa do clube, tá? É a fornecedora que demora. Tanto que vem a Não tô colocando camisa. culpa no Não, não, clube, não, eu tô não. falando só do. Eu sei que não estás. Eu só tô passando a informação que eu sei que eu já fui atrás dessa informação, por que que não, quando lança não vem uma e vem a outra. Aí eles falaram que é a fornecedora que demora para confeccionar. Então eles mandam primeiro a masculina, né? Eu acho errado também, concordo que tem já manda tudo junto, se não for mandar então não manda. E aí depois eles vão mandar, eles mandam a feminina. Então, acho que agora do Outubro Rosa eles já vão mandar antes. Eu acho que meio que já acordaram, né, Do para Outubro E, Rosa, se eles não mandar a feminina do Outubro Rosa, não precisa nem é, fazer a campanha, né? Aí os caras Pois estão de é, sacanagem. e aí a Umbro tá de sacanagem, realmente. sabe outra coisa que me chamou a atenção? Eu até tuitei, acho que antes do jogo, não sei se realmente aconteceu e não se pode mais, se não pode, porque não vi mais ninguém falando sobre isso. Não vi uma campanha nem do Avaí, nem do Figueirense para vender ingressos virtuais para os jogos. Pô, eu ia te responder no Twitter, mas eu Isso esperei para aí. Eu falar no não sei Clássico se em pode, Debate. se não Eu pode, porque eu não vi mais acredito. ninguém falando Poder sobre pode. isso, sabe? Nem o Poder Clube do pode. Brasil. Poder pode. Só que eu acho que não deu certo. Porque tu imagina Talvez não por vendeu nada, dinheiro, né? alguma Aí. coisa. Eu acho que é por isso que não deu, foi certo. Então, é só para complementar ali que tu tinhas Vamos falado, lá. eu preferi falar. Vamos seguir pra gente não estourar o nosso tempo novamente. A gente gosta de conversar, é um problema sério isso. Vamos seguir o seguinte, eu vou trazer agora o comentário, a gente fez aqui os nossos comentários, todo mundo fez o seu comentário do jogo em si, do jogo como um todo, né? E agora a gente vai trazer também um comentário do jogo como um todo do Polidoro Júnior, que aí dispensa apresentações, né? Um dos grandes jornalistas de Santa Catarina, conhecido, amado por um, odiado por outros, e aí eu acho que a função do jornalismo em Santa Catarina é ser assim mesmo, né? Porque realmente não há ninguém que é ao concurso que todo mundo goste em Santa Catarina, até no Brasil. Essa é a verdade. Então eu vou trazer a palavra aí do Polidoro Júnior, falando como foi a visão dele da partida Avaí Figueirense. Um grande abraço a todos do Clássico Debate. Obrigado pelo convite aí para participar. O clássico, assim, ele foi tecnicamente muito ruim, abaixo da crítica, principalmente no primeiro tempo. Eu sei que o futebol de hoje é assim, muita correria e marcação, e poucos pensando. Ou seja, principalmente no meio-campo, né? Então fica um jogo feio, de muita pegada, um na bola do adversário, 3 do time mandante, a ordem é só desarmar. E aí você não vê o futebol bonito, você não vê as belas jogadas, fica tudo muito tentando interromper o trabalho do adversário. E aí você primeiro entra com a mentalidade de marcar, desarmar, e depois de criar. Então fica feio o jogo para quem assiste, nós da imprensa, e para o torcedor em geral. O primeiro tempo foi horroroso, muitos passes errados, parece que não treina o campo reduzido, uma série de sequências de impedimentos, comprova que a jogada não é trabalhada, joga lá para frente, se der, vai e faz o gol. Balão, chute errado, muito feio. Primeiro tempo não gostei não. E o segundo tempo melhorou,
porque o Geninho fez as mudanças que surtiram efeito e principalmente colocou sangue novo. E 2 garotos, o Getúlio e o Rômulo, incendiaram a partida. Já vinha jogando bem o Gaston Rodrigues, para mim, um dos melhores do Avaí em campo. O outro foi o garoto Jean Martin, que eu já conhecia do Figueirense na Copa São Paulo, já tinha elogiado o menino, visto gols dele. O Avaí trouxe, mas principalmente pela marcação, pelo toque rápido. O lance do gol foi a roubada dele, tocou para o Rômulo já recebeu, deu a bomba na trave e no rebote o Gaston Rodrigues fez o gol. Então é muito rápido. O Jean Martin é aquele volante que não brinca em serviço. Assim, em linhas gerais, no segundo tempo o Avaí foi melhor. No primeiro tempo o Figueirense teve 65% de posse de bola, já comprova que o Avaí como mandante não estava fazendo o seu papel. E na etapa final o Leão melhorou, veio o gol, poderia ter vindo outros, porque antes do gol o Avaí teve 3 chances claras de marcar e não fez. E acabou vencendo quem procurou realmente os 3 pontos. O Figueirense entrou mais na base do contra-ataque e o Avaí não. No segundo tempo melhorou com as alterações do Geninho e buscou mesmo a vitória e ela acabou vindo. Então ouvimos o Paulo Polidori Júnior e na sequência o que a gente vai fazer? A gente vai partir para esse segundo momento de entender realmente as características desse processo, de fato, do que aconteceu. A gente teve o lance que começa lá atrás, aí até eu falei para o Victor, nosso grupo interno, que eu iria explicar o meu ponto de vista da questão da falta. Numa das regras do futebol, se vocês já leram ou não, uma das regras do futebol, ele trata de força excessiva. Ele não trata de bola, sem bola, ele trata apenas de força excessiva, a chamada imprudência. Quando um jogador ele vai com a força além do ideal para a jogada em questão. Então, no meu entendimento, e aí é o meu entendimento, eu vejo aquele lance como uma força excessiva empregada do Pedro Castro em cima. Primeiro ele vai na bola, logicamente, ele vai com a força excessiva para tirar a bola e aí a perninha dele vai levantando. Aquele impacto de levantar a perna e o choque, ele é um choque de imprudência, sim, possível de marcação de falta. Agora, esse é um ponto, tá? A falta por si só, analisando a falta, ela é falta, tá? Deixa eu continuar. Depois tu fala, Vitor, te acalma aí. Para quem não sabe também, para quem está escutando, a gente está num chat aqui e às vezes, enquanto um fala, os outros vão escrevendo ali, por isso que eu sempre falo, né, o que estão falando. Na sequência do lance, poderia acontecer 1000 coisas. Concordo plenamente com todos que falam isso. Poderia acontecer 1000 coisas. Podia alguém dar um bote e fechar a falta do Sanches, que tinha sofrido o impacto ali, lá perto da grande área de ataque do Figueirense, mas isso acaba resultando no gol da jogada. Então esse é um ponto, tá, para ser analisado. Na minha opinião, falta exatamente por o ponto que eu estou tratando, pelo impacto da jogada, pela imprudência do Pedro Castro na jogada. Tem um outro lance também, tá, para a gente tratar, que é o próprio pênalti sofrido, se eu não me engano, pelo Rômulo num toque junto com o lateral, o Lucas Carvalho. Lucas Carvalho, com erro de tempo de bola, também pega aí ali com a sola ali a parte da canela do jogador do Avaí. Também um lance de força desnecessária. E aí também um lance passível de ser marcado, naquele caso, marcado o pênalti. Sobre o VAR da Série B, eu acho que é público e notório que é uma competição do tamanho da Série B, da importância de uma Série B, que dá aí acesso à Série A, onde a grande maioria dos clubes que estão na Série B já disputaram a Série A, necessita do VAR. Pelo menos para que as coisas sejam sanadas em campo. Tu pode até discutir algumas outras questões, mas que algumas coisas sejam sanadas em campo e diminui essa questão da possível impunidade. Talvez com o VAR o alemão não fosse expulso. Talvez. Estou pensando hipoteticamente.
Porque o cara poderia analisar o VAR e falar, ó, eu vi isso. Aí o cara pode espernear do jeito que ele quiser, mas ele não espernearia, ele não faria o que ele fez. Como não tem VAR, tudo que é em relação à arbitragem ganha um impacto ainda maior. Então, para mim, as duas faltas são de igual valor, são faltas, e o erro do alemão também não é passar pano. O jogador de futebol tem que ter consciência, ele pode ficar o puto que ele quiser com a arbitragem, mas infelizmente ele não pode bater no árbitro. Eu digo infelizmente porque a vontade muitas vezes é essa, mas ele não pode. Então ele tem que se controlar para não tomar amarelo, porque ele prejudica o clube. O alemão é de longe o melhor zagueiro do Figueirense. E perder o alemão agora, talvez por 3 jogos, 2, será quantos que o STJD pode aplicar nele, prejudica o Figueirense. Então tem que pensar, além disso, ele não iria mudar nada no resultado do jogo, batendo no árbitro ou fazendo qualquer outra coisa. Não ia mudar nada. Então o jogador de futebol tem que ser consciente nesse sentido, que ele não pode prejudicar o clube. E isso que aconteceu com o alemão nesse ponto. Concordo que existe o calor do momento, a vontade de extrapolar. Eu concordo, isso é questão do ser humano, faz parte. Agora, o jogador de futebol ele tem que ter a consciência que mesmo ele sendo um ser humano, mesmo ele tendo tudo aflorado, ele tem que respirar, sair de perto, chutar a trave, fazer qualquer coisa, chutar a bandeirinha de canteio e voltar para o jogo, mas não no árbitro. Então, são os dois posicionamentos que eu queria tratar, mas eu queria tratar mais um ponto só antes Assina embaixo, principalmente essa questão do alemão. Pode continuar. Só para a gente finalizar, algo que também me incomodou profundamente aí antes do começo do jogo. É a questão de muitos torcedores do Avaí estar lá esperando o ônibus completamente amontoados e sem máscara, sem nada. Eu não culpo tanto o jogador de futebol, tá? O torcedor em si. Porque acontece o seguinte, existe uma polícia militar, existe uma prefeitura, existe um governo do estado que tem que trancar as ruas e falar, daqui, torcedor, não passa. E acabou, isola o estádio. Porque é óbvio que um clássico do tamanho de Avaí Figueirense ia ter torcida lá, como tinha um monte de gente lá também na frente do estádio Figueirense. Também tá errado. Eu falo que eu não passo pano para ninguém. Quando tá errado, tá errado. É diferente quando tu faz um evento onde tá todo mundo. Eu fiz vários eventos de automobilismo nos últimos 3 finais de semana. Eu tomei a picadinha do teste rápido em todos eles. Continuo negativo, ainda bem. Mas, cara, se cada um fizer a sua parte, o negócio funciona. Agora, se tivesse todo mundo num corredor bacana, pode ir lá. O problema não é ir lá. O problema é que tem que organizar para que tu consiga dar um apoio para a torcida, para o seu time, mas organizado, todo mundo com máscara, mantendo alguns bolsões de isolamento, fazer do jeito que foi feito. Eu não concordo mesmo. Não dá para passar pano para um, falar que um tá certo e um tá errado. Nesse ponto, tá todo mundo errado, tinha muita coisa errada nesse jogo. Quem quer falar? O Vitor queria falar? Vitor, pode falar. Bom, quero primeiramente falar ali sobre o que tu falou da regra ali. Sei, beleza, né? Tá na regra, mas eu concordo, não, ainda acredito e não vou mudar, né? Mas concordo, respeito o que tu falou, mas eu acho que o Pedro Castro não entrou com a força excessiva, acredito, para machucar o atleta do Figueirense. Ele entra assim na bola, tanto que vou falar, que eu falei um pouco ali no início da distância, aquela coisa toda que tinha ali para jogada. Eu não vejo que ele foi com essa força excessiva para pegar o atleta. Ele foi na bola e depois o cara do Figueirense ele tenta ir pegar a bola, porque a bola bate no jogador bate ali no Pedro Castro, e ela ainda rola um pouco para frente. Também vamos pensar no Victor, lado do Pedro Castro, dele se proteger um pouco também. Victor, só um parâmetro só. Quando tu fala da questão de pegar o jogador em si, não é esse ponto que eu quero trazer, tá? Só para ver se tu
talvez tu não entendeu exatamente o que eu quero dizer. A força excessiva, ela não. Se a força excessiva pega o jogador, é expulsão. Além de expulsão, vai tomar uns 3, 4 jogos de punição, porque vai quebrar o jogador. A força Não. excessiva é que eu falo nessa questão, é que ele foi com muita volúpia para a bola. E esse choque é um choque que tem que ser coibido no futebol, para não ter machucados, entendeu? Esse é o ponto. Eu não Eu disse. acho que se o árbitro desse falta, ninguém ia reclamar, tá? É, A gente tá reclamando por causa que saiu o gol em seguida e tal, mas se o árbitro desse falta ali, eu acho que ninguém. Eu acho assim, ó, Vitor. Não, não. Reclamou sim, tanto que nós Então, estamos debatendo o assunto hoje, pô. mas ninguém E reclamou. aí eu. Mas eu, Não, eu digo, mas quem reclamou, não vi eu digo o jogador seguinte, reclamar. se não saísse o gol, o debate seria outro, mas se ele tivesse dado falta, eu acho que nenhum jogador do Avaí, nem o Pedro Castro, nem ninguém, nem o Geninho, enfim, ia dizer, ah, não foi falta. E saísse, vamos supor, na falta saísse o gol do Figueirense, vamos dizer assim, tá? Ser bem claro, vamos fazer uma suposição. Se na falta saísse o gol do Figueirense, eu acho que ninguém ia reclamar sobre isso. Aí é questão de interpretação, diz que é, o que não é. São as polêmicas do clássico. E aí, Então, o árbitro eu só quero pegar um. Eu não concordo muito com ele, não sou muito fã dele, mas hoje o Ivens de Abreu lá foi colunista, enfim, do Figueirense no Horas de Santa Catarina, tem um trabalho, eu não sou fã dele, já falei, mas ele fez uma postagem hoje que eu até achei interessante. E olha o que ele disse, tá? Depois a gente pode discutir. Ele diz o seguinte: se fosse ao contrário, o Batistotti, o Geninho e o Marquinhos, todos os dirigentes do Avaí, estariam na imprensa colocando a boca no trombone. Aí ele completa: nossos dirigentes parece que aceitaram numa boa, e o torcedor só se ferra. Mais ou menos isso que ele disse. E eu não discordo dele, não. Eu não vi o Luciano Sorriso, não vi o presidente do Figueirense, não vi o José Carlos Lage, que é diretor de, sei lá o que ele é lá no Figueirense, consultor, enfim. Não vi ninguém da diretoria do Figueirense fazer críticas. O que a gente viu foi o Elano falar e pedir mais, e pedir o VAR na Série B, citar outros jogos, esse lance, enfim, e manifestações nas redes sociais, principalmente do Sanches ali e outros jogadores, mostrando a coxa machucada, enfim, mas eu não vi ninguém da diretoria do Figueirense se posicionando, dando uma satisfação ao torcedor, fazendo uma crítica, uma queixa, enfim. E eu acho que essa declaração do Ives é uma declaração que tem que repercutir, deveria repercutir mais na nossa imprensa, porque se fosse ao contrário, com certeza absoluta o Batistotti estaria hoje na CBN, na Guarujá, dando o seu pitaco, o Marquinhos ia criticar, o Geninho ia tocar o pau, todo mundo ia falar, e no Figueirense só o Elano que falou uma outra coisinha, pediu o VAR e pronto. O Figueirense não fez uma manifestação e o seu torcedor é que fica sofrendo e fica batendo boca aí nas redes sociais que não vai levar a nada. fala, Vitor. Então, voltando ali, tipo, realmente, a diretoria do Figueirense não reclamou e eu não vi jogador do Figueirense reclamar, tá? Você fala em campo? É, e não vi jogador do Figueirense reclamar. Tanto que, acho que foi o Luan, tava comentando comigo que reclamaram, eu acho que estavam reclamando depois só reclamaram de impedimento, uma coisa É, assim. tu sabe o que eu acho? E, Que é o seguinte, tá? O lance é muito rápido. E como ele é um contra-ataque, ele é um lance que não dá tempo de reclamação instantânea, tá? Se tu perceber, depois do gol, quando o Sanches se levanta e vai ao árbitro e relata que ele está machucado, aí os jogadores do Figueirense olham e vejam, porra, se fez isso com o cara, deve ter, foi falta, entendeu? É, sim, pode até ter sido é, por causa disso, do é, lance rápido. porque se fosse um lance paralisado, que a jogada morresse ali, talvez o impacto do lance se concentrasse novamente para alguma reclamação, entendeu? Na minha opinião, eu não vejo essa questão de, porque o jogador não reclamou, então talvez eles não foi falta, sabe? É que no calor do jogo, nem sempre, tu sabe isso porque tu joga a bola também, nem sempre tu vê o lance que aconteceu perto de ti. Tu já está acostumado em se posicionar, já está preparando um novo posicionamento, né, para defender. Então, nesse ponto eu não vejo, tá? Mas prossiga, vai lá. Não, concordo. Realmente pode ter sido por fato de a jogada ser rápida e depois deu o rolo todo, que o alemão até brigou ali com o árbitro e foi expulso. Sim, sim. Voltando ali no assunto ali, da força excessiva, eu jogo bola, eu sei, né? Mais ou menos a gente sai
A gente sai também, nós goleiros, tu é goleiro, tu sabe, a gente sai se protegendo, a gente levanta joelho, levanta até a própria perna, às vezes que vai uma defesa no chão. Então, pode ter sido também que o Pedro Castro não quis na maldade, por isso talvez ter feito o árbitro entender que foi uma jogada normal, dele até ter levantado a perna ali para se proteger, porque o jogador do Figueirense logo chega tentando tirar a bola. Tem todo, né, todo e se, Sem dúvida, mas sem dúvida. Eu não discordo é, de ti, Victor, mas entenda, por exemplo, nós goleiros, se a gente sai num escanteio com o joelho e pega na cabeça do jogador, eu não tenho intenção de bater na cabeça do jogador, mas é pênalti. sim, Então, eu não estou dizendo que ele teve a intenção, eu não falei em nenhum momento que o Pedro Castro quis quebrar o jogador do Figueirense, quis mutilar ele ou algo do tipo. Eu só falei eu que entendi, que ele nem tô foi, falando que sim. como ele foi com força excessiva, aquela escorregada que ele dá, ele acaba como se fosse um caminhão desgovernado, entendeu? Então isso vai bater. E aí o choque no futebol, todo choque é analisado, se é falta ou não. Né? Por essência, o futebol não pode ter tantos choques assim. Né? Mas por mais que seja um jogo de contato, como se diz, mas os contatos são faltosos. Né? Então, tanto é que o goleiro não pode se tocar dentro da área. Coisas desse tipo. Mas esse entendimento que a gente tem que ter como torcedor, como jornalista, de entender que a jogada não pode ser tratada com tanta paixão e mais com análise da imagem em si, em câmera lenta ou não, e entender o contexto daquele movimento. O corpo humano ele tem peso, massa, toda vez que ele se joga ao chão, o cara vai escorregar, isso é física, vai haver o choque. Só que a grande maioria desses choques são marcados falta, por quê? Porque existe a iminência de uma lesão. E por regra, o futebol tenta, quando ele marca a falta, o que é a falta? Para não acontecer a lesão do seu oponente. O futebol é completamente anti-lesão nesse sentido. Por isso que todos os choque de cabeça para na hora. Para quê? Para não ter lesão. Se alguém toca no goleiro, para na hora. Por quê? Porque o goleiro é um membro especial dentro do campo de jogo. Porque exatamente porque não tem 3, 4, 5, 6 goleiros no banco de reservas. Tem um, talvez, no banco de reservas, no máximo 2. Então, são várias coisas que o futebol que a gente vai entender com o tempo. Prossiga. Victor? Não, não tem nem o que prosseguir. Do pênalti, o que tu pode falar? O que eu falar é só se tivesse VAR, né? Ali o árbitro tava muito longe, não tinha como ele ver, e o lance também foi rápido. Mas, pra mim, foi pênalti. O do Pedro Castro, eu também não acho vejo que foi pênalti. O do Pedro Castro não foi pênalti, mas ali do Rômulo, com certeza, foi pênalti. Mas é isso aí, já passou, como sempre, né? Fica sempre clássico. Hoje tinha gente falaram, acho que alguém no jornal falou que o clássico, abre aspas, o clássico sempre tem uma coisa, sempre dá o que falar, fecha aspas. Cara, por isso é clássico. Clássico só tiver fez o gol, ganhou, deu, acabou. Não, pô, clássico tem que ter, como eu falei lá mesmo, tapa na cara, soco, jogar no alambrado. Claro, né? Eu digo sem a violência, eu digo a pegada mesmo de clássico tem que ter. Eu acho que até teve. É isso aí. E o juiz está ali para marcar falta quando acontecer, é isso aí. Sim. E continuo com a minha versão de não foi falta, mas concordo com o que tu falou, entendo perfeitamente o que tu falou, né? Pra depois ninguém dizer que eu sou polícia, que não sei o que eu não entendo as coisas e bababá. Mas é isso aí, vou deixar o amigo Luan falar e o Lucas, porque senão a gente vai até amanhã. Só um ponto. Devo dividir Miguel agora. Vai, Lucas, vai. Os dois juntos ao mesmo tempo. Não, é bem rápido. Eu acho que o Figueirense não perdeu por esse lance. Eu achei falta. Para mim, não tem nem muita discussão. Tava revendo até os quadros aqui. Provavelmente, assim, a perna do Pedro Castro pega antes na coxa do Sanches, antes do que ele pega na bola. Eu arrisco a dizer que se o Pedro Castro não viesse com esse pé praticamente nos Países Baixos do Sanches, o Sanches conseguiria até travar a bola, ela espirraria para o outro lado. Mas enfim, não perdeu por isso, a jogada prosseguiu, apesar de ter sido um erro. Eu acho que o Elano chorar por isso e não olhar para si, enfim, claro que isso também, quando você faz uma cobrança de um lance, você está cobrando os próximos, né? Os próximos jogos, né? As próximas decisões
polêmicas, né? Claro que isso também é um jogo, mas não é por isso o Elano tem que olhar muito mais para o que ele, na minha opinião, fez de errado no jogo, né, na condução do time e pensar na próxima partida. Em relação ao pênalti, eu achei bem discutível, né, a questão no Rômulo, né, que ele chuta e acaba pegando. Achei discutível, confesso que não cheguei ainda a um veredicto, né, mas o do Pedro Castro lá com o Rodolfo achei normal, né, então, mas assim, provavelmente eram quase 40 minutos, não sei se o Figueirense não iria tomar um gol dali a 2, a 3, que o Avaí tinha chego ali em algumas oportunidades, não foi isso, o Avaí mereceu vencer, apesar desse lance, na minha opinião, ter sido irregular. Luan. Tá, agora eu vou soltar aqui, peraí. É o seguinte, eu concordo com a fala do Alan, eu acho que o árbitro, ao meu ver, ele teve uma coerência. Ele, ao meu ver, ele analisou o lance do pênalti e o lance do Pedro Carlos da mesma forma. Foi errado, não foi? Aí é outra discussão. Para Errou mim, as ele duas, né, Luan? analisou... Tá, pode ser, concordo contigo, concordo. Só que os dois lances foram analisados da mesma forma. Concordo com o Elano, fala que tem que ter VAR, a gente já falou isso. Só que são duas situações diferentes. Ele fala, o meu impedimento lá do Guarani, impedimento vai pro VAR, não tem discussão. Impedimento é impedimento. Lance de falta é interpretação. Pode ser que o árbitro se visse de novo, ele mudaria seu pensamento, mas é lance de interpretação. O árbitro estava a 1 metro, 2 metros do lance do Pedro Castro e do Sanches. Pô, ele não conseguiu ver que pegou o pé, pô, tava na frente dele, entendeu? Aí ele interpretou daquela forma. Aí eu acho que é cabível, é justa a reclamação, mas da falta, mas eu concordo que foi para os dois lados, tá? Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. Se foi pênalti, deveria ter dado aquela falta. Só que o lance do pênalti foi pouco tempo antes da falta. Se tivesse o pênalti, não teria acontecido aquele lance da falta do Pedro Castro. Foi, acho que 2 minutos antes. Então, a gente não estaria discutindo aquele ali. Poderia ter discutido o gol de pênalti do Avaí, poderia ter discutido a defesa do Castro. Então, desculpa, esqueci o nome do goleiro do Figueirense agora. Rodolfo Castro, tu acertou. Castro? Tá certo, é. Enfim, é isso. Ao meu ver, não tem essa de, meu Deus, o Figueirense foi assaltado, um roubo, não sei o que. Cara, pra mim isso não tem. Eu acho que foi coerente. Agora, sim, se ele errou pros dois. Esse é o meu ver, o lance do pênalti, pra mim é até mais perigoso, porque ele vem de cima ali, pra mim ele tocou primeiro na bola e depois acabou acertando a perna do jogador do Avaí. O do Pedro Castro, ao meu ver, ele deu uma furada ali, ele tentou vir com a perna direita para isolar, ele errou e pegou com a esquerda. E acabou deixando a perna ali, né? Ali, para mim, ao meu ver, ele faz um movimento para dar o chute, para isolar a bola. Ele não queria dominar ela para sair jogando, algo do tipo que acabou acontecendo. Então, eu acredito que isso, esse é o meu posicionamento. Assim, não houve aquele roubo, não sei o que, meu Deus, passar a mão no Figueirense. É como vocês já falaram, que o Avaí teve mereceu vencer mais o jogo do que o Figueirense. Então, eu volto a repetir a minha opinião. Acho que o árbitro teve a mesma coerência para os dois lances. Se tivesse o do Avaí, não teria acontecido esse do Figueirense. A gente poderia tá discutindo outra coisa aqui nesse momento. Não, concordo contigo, Luan. A gente tem... Engraçado que o nosso amigo Trace é um para-raio de polêmica, né? Eu não sei o que acontece quando ele tá com apito, porque quase todos os jogos dele na Série A tem VAR, quase todo jogo. VAR polêmicos, que é aqueles VAR que ainda assim, depois da decisão, ainda o pessoal fica discutindo ainda para ver se a decisão que eles tomaram tá certa ou não. E quando não tem VAR, né, jogos na Série B, sempre tem algum problema no Catarinense, sempre tem alguma coisinha. Eu não sei o que acontece com ele, é uma benzedeira, talvez, para ajudar, porque o homem vem com para-raio de problema em cima. Posso só completar com um comentário do Elano também na coletiva, que ele falou sobre a profissionalização dos árbitros e tal. Eu acho que isso também é válido, até para melhorar, né? A gente gosta de criticá-los, mas a gente também tem que dar um melhor preparo para eles, né? Para depois cobrá-los da maneira que é o que o Elano falou, né? Amanhã o árbitro vai estar em casa tranquilo e tal. Os clubes às vezes
sofrendo as consequências da má arbitragem. Muitas vezes o cara não tem preparo, o cara tem suas outras funções, vai ali, apita um jogo, É bico, tal né? dia, É apita a bico, é Série bico. A. Exatamente. Então, acho que isso também é uma outra discussão válida a partir do comentário do Elano. Fala, Victor. Bom, ali sobre o Elano, uma coisinha rápida. Eu concordo com uma das coisas que ele falou sobre o VAR. Até alguém que falou sobre. Mas ele falou uma coisa que o VAR não tem que ter só na Série A. Tem que ter todas as divisões. Sim. E eu concordo com ele, sem dúvida, assina embaixo. Porque, cara, tanto Avaí como Figueirense já foram prejudicados por lances de VAR. Então, realmente, tem que Cara, ter o VAR tanto na Série quantas vezes a gente já falou aqui mesmo no programa de jogos? Eu mesmo já falei que a gente vai se incomodar até o final da Série B com um lance polêmico todo jogo. Sim, aí, tipo, pô, sério, assim, como ele falou, se não for pra não ter, só for pra ter na Série A, então que não tenha pra ninguém. Qual é a diferença? Pô, a gente vê a Série B, às vezes ele tá mais pegada do que uma própria Série A. A Série A ali, sempre se tu for pegar ali, tu já sabe certinho quais times mais ou menos que vão brigar. A Série B é todos, cara. Pode ser do último, o último até o primeiro. Sempre vai pegar, vai ter um jogo pegado, entendeu? Então acho que realmente nisso ele tá certo sobre o VAR. Beleza, eu vou botar agora também, agora nessa, a gente fez, o Polidoro mandou 2 áudios, esse áudio, segundo, ele fala sobre os lances polêmicos que a gente acabou de discutir agora, e você que está acompanhando aqui o nosso podcast também vai poder ouvir a opinião dele sobre esses assuntos polêmicas, e escute agora Polidoro Júnior. Eu estava no jogo, filmamos o lance por inteiro, desde a chegada do Pedro Castro na bola, primeiro com o pé esquerdo e depois atingindo o Sanches. Diria que foi um lance de imprudência. Talvez com o VAR fosse dada a falta, talvez não. Temos a comprovação do que aconteceu na final do Campeonato Catarinense do ano passado. O VAR viu que o lance era inconclusivo e não serviu para nada, mesmo com tantas câmeras em campo. A questão ali foi interpretação do árbitro. Ele não estava longe do lance, ele não estava perdido, nada. Ele estava bem próximo do lance. Ele entendeu que o Pedro Castro primeiro visou a bola e aí sobrou a perna. Ah, mas sobrou a perna é falta. Então, se ele não tem a perna, o Pedro Castro estaria no Parapan, representando o Brasil? Não tem como recolher a perna. Às vezes tem uma disputa no alto, sobra o braço, né? Jogador com jogador vai disputar a bola, cabeçada com cabeçada, e aí não tem que ter a cabeça? Não tem como. O lance foi imprudente, claro. Foi uma entrada mais dura, uma chegada mais rápida do Pedro Castro. Agora, primeiro ele vai na bola. O árbitro entendeu que não foi falta, como também não deu pênalti no Rômulo. Ele entendeu que foi uma jogada normal, prosseguiu, o Getúlio teve a chance e não fez o gol. Então, é interpretação do árbitro. Não há garantia alguma de que com o VAR no jogo, tanto seria pênalti no Rômulo, como seria dada a falta na origem do Pedro Castro no Sanches. Então, não há garantia de nada. Agora, uma Série B tão importante para o acesso à Série A, como é que nós não temos o VAR? Se já gasta um pouco, gasta mais um pouco. A CBF que pague, então, o VAR, desconto dos clubes nas taxas e cotas da Copa do Brasil, do Brasileiro, da TV. É obrigado a ter VAR. Nós temos 2 grandes séries no Brasil, a A e a B. E com times que já jogaram a Série A por anos. Então é obrigado a ter o VAR também. Mas, repito, não é garantia de que se tivéssemos o VAR, ele teria dado a falta do Pedro Castro, se é que aconteceu. Então, não entendo isso como reclamação. O Figueirense teve toda a extensão do campo para evitar a chegada do Avaí até o Rômulo atingir a trave, né? Bater a bola na trave. O Figueirense foi recuando, foi para trás. E o Rômulo avançando. Se ele adianta a marcação, talvez o Rômulo não conseguisse o chute. Então, até sair o gol do Avaí, teve sim chance
para o Figueirense matar a jogada. Aí então, o áudio enviado, agradeço já de antemão a participação, o carinho conosco, Polidoro, e participe mais vezes, né? A casa está aberta. Se quiser participar um dia ao vivo aqui, batendo um papo com a gente, o povo é meio maluco, mas eu consigo controlar, de vez em quando, né, Victor? Então, vamos fazer o seguinte, consequências só pelo do clássico. churrasco. Pois é. Eu também estou esperando. Só pelo churrasco quando acabar essa pandemia, só quero ver. Churrasco pós-clássico, deve ser uma coisa linda. Vai, não sei se vai sobreviver o pessoal. O próximo clássico ainda não está definido oficialmente a data, mas é ali perto do Natal. A princípio, dia 23 de dezembro. Tem datas abertas, enfim, pode ter questão de televisão e tal, mas vai ser ali na finaleira do ano. É o Boxe Day do Brasil, né? Jogos entre Natal e Réveillon. Vai ser legal. Se o cara ficar nesse negócio e não puder sair, pelo menos tem um futebolzinho pra ver, né? Vem em casa, ar-condicionado ligado. Isso é coisa pra matar o parente, imagina. Redes sociais bombando com o pessoal na praia, na trilha, e o cara em casa no ar-condicionado vendo o clássico. Pelo menos tem uma opção, né? Vamos lá, vamos fazer... Tanto com o Figueirense no Natal. Vamos fazer uma última passagem, falando o seguinte, para finalizar, né? Vocês já dão esse comentário e já vão finalizando. Eu quero começar com o Henrique Santos perguntando o seguinte: consequência desse clássico para o Figueirense, Henrique Santos? Consequência passa por sexta-feira. Se não vencer sexta-feira é complicado. Não vejo o Elano saindo, não vejo mesmo porque foi trocada toda a comissão técnica, vieram os profissionais que o Elano pediu, saíram os profissionais que o Elano quis. Não sei se é ele que está querendo ou se são as pessoas que estão cuidando do futebol do Figueirense, que tem uma parceria ali com o Inter de Limeira, enfim. Mas eu não vejo muita consequência, não. Isso se o Figueirense ganhar já na sexta-feira. A sorte, o jogo é logo em seguida do Oeste às 4h30 da tarde. Não vejo nada muito forte, não. Vai ficar nessa questão do burburinho de falta, não falta, gol legal, não é legal. Mas sexta-feira já tem jogo, tanto para o Figueirense quanto para o Avaí. E aí já é outra vida, outra situação. O Figueirense tem que se preocupar com ele, tem que se preocupar consigo, porque a porta da zona do rebaixamento está batendo aí nas costas do Figueirense. Luan Silva, consequência desse clássico para o Avaí? Bom, dá o ânimo a mais, né? Dá aquela confiança, até como o Victor já citou, a gente vê os jogadores, algo que a gente cobrava, uma mudança de postura, a gente vê os jogadores tentando chamar a torcida nas suas redes sociais, né? Sobre o comentário, eu acho que o Avaí vai voltar a ser aquele time reativo, está se encaminhando para isso, só que o pessoal tem que se decidir, né? Se o Avaí vai ser o time que vai propor o jogo, que ao meu ver não está dando certo, ou vai ser o time reativo. Se for o time reativo, tem que prepará-lo, o time, para jogar dessa forma. O próximo jogo é bem importante, o CRB, né, na sexta-feira, e a Vitória vai fazer o Avaí colar lá no G4. O CRB sem o Léo Gamalho, né? O Léo Gamalho foi vendido, tá indo pro Catar. É o principal jogador do CRB, se despediu já no meio da semana e não joga mais pelo CRB. É um reforço, teoricamente, pro Avaí agora nesse jogo de sexta. Baita notícia. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Avaí, quem sabe, botar aquele padrão reativo, mas o reativo de 2018, do Genin, que é o time com contra-ataque rápido, sempre visando o gol. O Getúlio e o Rômulo voltando muito bem. Quem diria, né? Os jogadores da base que deram aquela rodada estão ajudando a resolver. Rômulo, autor vamos dizer assim, assistência do gol de ontem, e o Getúlio, o autor da assistência do gol contra o Cruzeiro. Eu gosto muito dos dois jogadores, eu imagino que eles podem ajudar nesse esquema aí reativo que eu acho que é uma boa ideia para o Geninho acabar escalando nosso time. Lucas Fagundes. Bom, a consequência desse jogo aí passa muito também pelo jogo contra o Oeste e também pela sequência futura, né? O jogo contra o Oeste não tem outro resultado, é vitória ou vitória. O Figueirense vai com uma zaga remendada, né? Perdeu o Alemão, provavelmente vai perder ele por mais alguns jogos, o Pereira também o Sanches, né? Pelo que se tem. Tem que remontar essa equipe, o Elano vai ter que quebrar a cabeça em 2 dias, remontar essa equipe, buscar alternativas aí para fazer os 3 pontos, que eu acho que vai afetar um pouco a moral do grupo. Não vejo, como o Henrique comentou, uma troca, até porque se trocou comissão técnica, preparador de goleiro, preparador físico,
pensando aí num projeto Elan, eu acho discutível até certo ponto, mas foi feito. E também não tem muito o que fazer com o elenco que se tem, né? Então, apesar do Elan, na minha opinião, ter contribuído um pouco no clássico, também não existe nada revolucionário que o elenco do Figueirense possa proporcionar. É isso, é tentar juntar os cacos e arranjar uma forma de vencer o Oeste na sexta-feira. E para você, Victor Machado? Eu vejo um Avaí com um espírito renovado. Querendo ou não, a gente fala, né, que clássico é o divisor de águas. Perder um clássico muda muita coisa. Avaí ganhou 2 seguidas, ganhou do Cruzeiro, ninguém achou que não ia ganhar, ou pelo menos empatar. Ganhou do Figueirense, então, assim, vai com moral pro próximo jogo. E falando em Figueirense, eu acredito que com toda essa baixa do Figueirense aí, querendo ou não, o alemão vinha bem, daí depois saiu, voltou, jogou bem, vai prejudicar um pouco o time. E aquela coisa como o Elano falou, né? Que vai mexer o time, levantar a cabeça, tem campeonato pela frente. E voltando ao Avaí, como o Geninho falou, como até nos próprios bastidores do Avaí, os jogadores estavam falando, todo mundo junto, o Geninho até falou, né, abro aspas, tá focado ali, fazer o que a gente treina, buscar, escutar coisas boas que vêm de fora, a cobrança é válida, com educação, sem agressão, aquela coisa toda. Fecha aspas. Então, acho que, assim, ó, o Avaí foi positivo, né? Deu um up pro elenco. é, a torcida voltou, assim, eu digo a maioria, né? Já apoiar o time. E o Figueirense deu, querendo ou não, sempre, como sempre, né? Perder clássico não é bom. Dá uma resinha. Mas, falando aqui agora sem clubismo, eu acredito que o Figueirense vai lá tentar buscar no próximo jogo um empate, principalmente ainda contra o Oeste. Mas, como eu falei, os times às vezes que estão lá embaixo são mais difíceis de ganhar do que os que estão lá em cima. E é isso, como sempre torcer para o Avaí vencer e o Figueirense não. É isso aí, obrigado pela presença de todos. O Clássico Debate tem parceria com Christopher Fortunato Designer. Aos pouquinhos a nossa cara vai mudando. Logomarca já tá nova aí para você. Também já tem a novidade no próprio podcast, já tá com logomarca nova. Daqui a pouco terão outras novidades para você da nossa identidade visual. Aos poucos ela vai sendo modernizada pelo nosso querido parceiro aí, Christopher Fortunato Designer. Tem lá no nosso Instagram o contato dele, se você quiser entrar em contato, também fazer o seu pacote de identidade visual. Nós vamos ficando por aqui, agradeço demais aos amigos Henrique Santos, Luan Silva, Lucas Fagundes, Victor Machado, a presença deles e o auxílio para que todo mundo falasse no seu horário, na sua hora, durante o nosso podcast, para não acabar com o editor depois. E a gente vai ficando por aqui, a gente volta muito em breve, a qualquer momento a gente pode fazer um novo podcast que a gente pode enlouquecer a qualquer momento. Então, um grande abraço a todos vocês que participam, que comentam, que curtem, que compartilham o nosso podcast. Nós vamos ficando por aqui. Um até breve, tchau!